Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontra uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Tem gente que nem vira o pescoço, né? A sinceridade evangélica dói, né? É uma alegria estar de volta à cidade de Teresópolis nessa noite tão importante. Cumprimentar o pastor Alexandre. Cadê ele? Está ali. A pastora Priscila. Obrigado pelo carinho, obrigado pela lembrança de trazer um veterano, um velho pregador aqui para ministrar para vocês. O Breno, cadê o Breno? Foi arrebatado. Deve estar trabalhando, né? O Breno foi a ponte para eu chegar até aqui. Deus abençoe o Breno. E o irmão Davi foi quem buscou a gente, né? Cadê o Davi? O Davi está ali. Eu falei para ele que gente rica tem cara de rico, não tem? Vocês tinham que ver o sapato dele. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, teve um sapato igual aquele, né? Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, viu? Alguém trouxe Bíblia? Você se importa de ficar de pé mais uma vez, em reverência à leitura do texto sagrado? Vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Essa água é minha? É minha? Está abençoada? Água benta? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Quem encontrou, diga amém. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o colocava à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém, isso. Agora aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? O pastor já orou pela minha vida, mas eu queria fazer mais uma oração com vocês. Feche os olhos. Senhor, mais uma vez nós entramos na sua presença para te pedir misericórdia e te pedir que o céu fique bem baixinho aqui nesta noite. Senhor, duas coisas eu te peço. Uma, que o céu desça, e caso não seja possível, o segundo, que a igreja suba a sua presença. E na medida que eu estiver ministrando, o Senhor tem liberdade para curar, para batizar com o Espírito Santo, para libertar as vidas e salvar as almas. Senhor, levanta uma muralha de fogo ao redor desta igreja, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Teresópolis, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramado. Rasgue os céus sobre nós esta noite, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira
e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: amém. Os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Queridos, o texto que eu li nessa noite é um texto extremamente conhecido. O livro de Atos dos Apóstolos deveria ser para todos nós uma cartilha. Eu costumo dizer que aqueles que se dizem crentes em Jesus, que nunca leram pelo menos 5 livros da Bíblia, que são eles, os 4 evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos, infelizmente não podem dizer que são crentes de verdade. Porque se você não conhece Jesus através da Escritura, e se você não conhece como foi que a igreja nasceu, com todo respeito, você vai ficar manquejando pelo resto da sua vida. Então, pelo menos estes 5 livros da Bíblia, você precisa ter eles, não em memória, mas pelo menos em consideração. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro do início da igreja de Cristo. E logo no início da igreja de Cristo, uma igreja marcada por sinais, por prodígios e por maravilhas, aprove a Deus modificar, transformar a vida de um daqueles que haviam caminhado ao lado de Jesus, dando a ele uma autoridade única e uma unção extraordinária, que fez dele o maior de todos aqueles que o Senhor havia chamado no seu tempo. No capítulo 3, nós temos a história do coxo, que estava à porta chamada Formosa do templo. Coxo, paralítico, como queira. A Bíblia Sagrada diz que aquele homem sentado na porta, ou ali na escadaria, recebe a visitação de 2 dos discípulos de Cristo, Pedro e João. Até aí, nada de novo. Mas o diálogo entre Pedro com o paralítico vai revelar algo, no mínimo, extraordinário. Porque o Pedro que vai ser revelado aqui no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos é um Pedro desconhecido. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. Se você pegar o Pedro dos evangelhos, você vai rir dele, você vai sentir pena dele, você vai sentir às vezes até vergonha dele. Mas quando saímos dos livros dos evangelhos e entramos em Atos dos Apóstolos, esse Pedro, ele é transportado para um nível de intimidade, de graça e de unção, que dá em todos nós aqui alegria e até uma pontinha de inveja. O meu desejo neste 1 ano de aniversário desse lindo ministério é que Deus faça nesta noite, ou durante essa festa toda, o que fez na vida de Pedro. Não sei como você veio para essa festa, mas eu posso prever como você vai sair dessa festa. Sua vida nunca mais será a mesma. Isso aqui não é chavão de pregador, eu falo porque sinto. E é claro que isso vai depender do seu desejo, vai depender da forma como você veio aqui para cultuar, para atuar. Se você veio aqui apenas para uma mera reunião formal, você vai sair daqui apenas com a impressão de uma reunião formal. Se enquanto eu pregar aqui, você ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, se enquanto eu estiver pregando aqui, você manter intimidade com quem está do seu lado, eu estou vendo aqui de cima pessoas trocando carícias enquanto eu estou aqui falando, eu queria que essas pessoas tivessem noção de que aqui não é a casa da mãe Joana, aqui ainda é a casa do Deus de Israel. E um mínimo de respeito é o que você tem que ter para que você receba tudo aquilo que Deus tem para te dar. Se você puder, inclusive, nesse momento, engolir o chiclete que você está mascando, eu vou te agradecer muito. Pastor, não posso nem tirar da boca, não, porque você vai ser tentado a colar na cadeira da igreja. E todas essas poltronas foram compradas com dízimo, com oferta, com pessoas que suaram para entregar na obra do Senhor. Então, quando você entrar dentro de um santuário como esse, por favor, repense tudo que você veio fazer aqui, porque aqui não é um lugar de brincadeira. Aqui é um lugar onde o céu se mistura com a terra. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se o sonoplasta ficou bravo comigo. Eu comecei a falar, o som estava bom. Eu comecei a dar um puxão de orelha, o som morreu aqui em cima.
Cadê o sonoplasta? Quem é o sonoplasta? É aquele lá ou tem alguém com a... tem um sonoplasta me ouvindo? Qual dos dois é o sonoplasta? Ninguém levanta a mão, todo mundo. E o pior não é isso, o pior é eu olhar lá para a sonoplastia e me dar angústia. Pergunte por quê? Eu estou com trauma de careca. Tem um careca em Brasília que só o sangue. Aí eu olho lá, tem 3. Senhores, me ajude com o som, por favor. Devolve do jeito que estava aqui. Abre aqui para mim o retorno. Se não me falha a memória, deve estar ligado a algum compressor aí. Se puder desligar o compressor, isso vai me ajudar muito. A minha voz é muito afônica. Tem como? É só voltar do jeito que estava. Aqui eu não escuto o som, aqui eu só escuto dos PAs. Tem como melhorar o som do retorno para mim? Você está apontando para mim, eu não estou... Quem é? Ah, é ali. É careca também, Jesus. Mas... o inimigo está furioso comigo. Gente, é com carinho que eu falo isso, é tudo... Tá bom. Só me dá mais um pouquinho de ganho de voz aqui. Se abrir um pouquinho do agudo para mim, você vai me ajudar muito. Tá? Porque eu só escuto o som do PA, das 2 caixas aqui. Eu só vou escutar se eu vier para cá. Ó. Aí por isso que eu pedi para virar a caixa para mim. O Roberto não virou do jeito que eu pedi. Aí o som atravessa aqui e aqui não chega no meu ouvido. Isso. Eu sou um velho pregador, então vai tendo paciência com a minha chatice, tá? O pastor Alexandre falou que eu tenho liberdade aqui, então. Isso. Agora vai ganhar até um beijo. Pelo sorriso ele está carente. Final do culto, todo mundo dando um beijo e um abraço nele, tá bom? Uma salva de palmas para essa turma, por favor. Voltando ao assunto, o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos tem movido a minha vida nesses últimos meses, por causa de uma revelação que eu tive aqui. Esse Pedro e esse João que estão entrando naquele templo, não estão fazendo isso a primeira vez. Pedro e João eram sócios de uma embarcação. Antes de servirem a Jesus, eram sócios e trabalhavam como pescadores, entendendo que naquele tempo, naquele mundo antigo, ser pescador era talvez a profissão mais simplória que havia entre eles. Até porque Pedro e João eram homens sem cultura, sem nenhum tipo de apego a estudo. E isso não é informação frívola. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que eles ouviram Pedro pregar e alguém que estava ali, um erudito, disse assim: não são pois esses homens iletrados? Não são pois esses homens incultos? Como pois os ouvimos falar com tamanha ousadia, intrepidez e eloquência? Então esses homens estão entrando naquele templo, não estão entrando ali pela primeira vez. Todos os anos, pós Páscoa, todos os anos, pós a festa do Pentecoste, havia um culto de ação de graças naquele mesmo templo. Um templo que tinha 12 portas. Por isso a Bíblia destaca uma das portas, a porta chamada Formosa. Sentado ali está um paralítico, um coxo. Quem é esse paralítico? Abre aspas, é o dono daquela porta. Fecha aspas. Por quê, pastor? Porque naquele mundo antigo, poucas eram as pessoas que tinham o direito de pedir esmola, de esmolar entre o povo. Israel, por ter uma cultura oriental extremamente arraigada em religiosidade, eles tinham dificuldade em lidar com pessoas que nasciam com anomalias físicas. Todas as pessoas que tinham uma doença que saía fora dos padrões normais de doença, eram tidos pela população como amaldiçoados. Vocês devem se lembrar quando levaram até Jesus um cego. O cego devia ser aqueles cegos que não apenas enxergavam, mas que o rosto tinha um certo defeito. Chamou tanta atenção dos discípulos que eles foram no ouvido de Jesus e perguntaram: Senhor, quem pecou para ele nascer desse jeito? Foi ele ou foi os pais dele? Ainda bem que perguntaram, porque Jesus desmistificou tudo dizendo: nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Isso aconteceu na vida dele para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, algumas pessoas no meio da sociedade ganhavam do governo uma espécie de alvará, uma autorização para pedir esmola. Quem eram essas pessoas? Possivelmente pessoas que vinham ou da aristocracia, ou de famílias abastadas, ou até de famílias que tinham
influência no governo romano daquela época. O moço que está sentado nessa porta chamada Formosa, por isso que a Bíblia destaca, ele tinha um desses privilégios. Ou era de uma família abastada. Se era de uma família abastada, pastor, ficava esmolando. Por quê? Exatamente porque até a família o tripudiava. Então a família usava a sua influência para que, indo ao governo, conseguisse para ele uma espécie de alvará, de autorização para ele pedir esmola. Nós temos na Bíblia, por exemplo, o cego Bartimeu. Quem já leu a história de Bartimeu? Alguém lembra da história? Bartimeu sentado no meio-fio de uma rua pedindo esmola. Uma multidão se aproxima, o barulho chama atenção. Ele pergunta o que é que está acontecendo. Alguém diz que é Yeshua que está passando ali. Então Bartimeu começa a gritar o nome dele: Yeshua, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém fica incomodado e manda ele calar. Aí que ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritou até alcançar o objetivo. Jesus parou o que estava fazendo e perguntou: o que é que está acontecendo? E alguém diz: tem um cego ali gritando o seu nome. Aí Jesus diz: traz o cego até mim. Alguém se aproxima de Bartimeu e diz: vem, porque o mestre te chama. A Bíblia diz que Bartimeu ficou em pé e, ao invés de ir até Jesus, o primeiro ato que ele faz é pegar uma capa que estava no ombro dele. E ele faz o que com a capa? Oh, ninguém mais lê a Bíblia, Jesus. O que é que ele faz com a capa, igreja? Ele joga fora, ele joga a capa no chão. Ele ficou louco, será? Será que esquentou? Era uma blusa de frio aquilo? Não, aquela capa era exatamente o alvará que a prefeitura dava a ele. Com aquela marca ele podia pedir esmola. Pense num cego que enxergava mais do que qualquer pessoa. Porque quando ele ouviu alguém dizer: o mestre está cá e te chama, ele ficou em pé, pegou a autorização do governo e disse: não preciso mais do Bolsa Família, não preciso mais da ajuda do governo, porque quem está me chamando é maior do que o prefeito, do que o governador, do que o imperador. Então, essas pessoas que podiam pedir esmola naquele tempo vinham de famílias assim. No capítulo 4 e 5 de Atos dos Apóstolos, vamos descobrir que o homem tem mais de 40 anos. Possivelmente, ele está sentado à porta daquele templo, no mínimo, por 25 anos. Por isso ele era o dono daquela porta. Por que eu estou falando isso? Porque Pedro e João não estão entrando lá pela primeira vez. Sabe Deus, esses últimos 25 anos, quantas vezes ali dentro eles entraram? Ou com os pais, ou com os avós, ou com os tios, ou mesmo já como sócios. E eu acredito que eles entravam exatamente por aquela porta. Com base no que, pastor? Com base na experiência pessoal. Alguém aqui já, depois de 2 anos, ou essa igreja tem apenas 1 ano, mas eu acredito que alguns vieram de outros ministérios. Você lembra que depois de 2, 3 anos numa igreja, o crente ele chega, ele olha e fala assim: irmão, esse lugar aí é meu. Já aconteceu isso com alguém aqui? Mas não tem o nome da pessoa ali. Por que ela julga que aquele lugar é dela? Porque ela se acostumou a sentar ali. Então, ao acostumar com o ambiente, com aquele lugar, a pessoa faz uma forma de entrar por ali para facilitar. Pedro e João estão entrando pela porta chamada Formosa, porque eles estão entrando ali, sabe Deus, pela 1000ª vez. Aquele paralítico era conhecido deles. Não é a primeira vez que eles estão vendo ele. Todos os anos, depois da Páscoa, depois da festa do Pentecoste, o culto de ação de graças é marcado ali. Todos os anos, ou Pedro e João entram ali para agradecer a Deus pelo ano de prosperidade, ou para pedir a Deus perdão por um ano de miséria. Mas todos os anos eles entram ali. O ano de prosperidade, eles têm oferta para entregar para aquele moribundo. O ano que não tem prosperidade, eles apenas dizem àquele moço: Shalom Adonai, e entram no culto. Era para ser assim, como o ano anterior, como o outro ano, etc, etc. Mas nesse ano em que a Bíblia conta essa história, aconteceu um fenômeno. Quando o paralítico estendeu a mão e pediu esmola, ele era paralítico, não era cego. Ele está com a mão estendida, olhando para Pedro e João. E aqui começa a história, e foi aqui que o Senhor me deu a mensagem. Se ele está pedindo esmola, olhando para Pedro e João, por que Pedro diz assim para ele: olha para nós? Ele já estava olhando. E repito, ele era paralítico, não era cego. Ele estende a mão e diz: me dá uma esmola. Aí Pedro diz assim: olha para nós. Eu comecei a entender que Pedro não estava falando apenas para o paralítico. Pedro queria atenção. Pedro estava chamando a atenção de toda aquela igreja. As pessoas estão subindo pelas outras 11 portas, o culto ainda não começou.
A igreja está cheia de pessoas já sentadas nos lugares, esperando o culto começar. Pedro e João estão entrando e atrás deles está vindo outras pessoas. Pedro não está normal. Pedro simplesmente grita para aquele moço: olha para nós. E o mais interessante é que quem escreveu essa história não estava lá. Foi Lucas, o médico amado, o biógrafo da Bíblia. Lucas ouviu essa história. Ele ouviu alguém contar a história de que um dia Pedro e João, entrando no templo, passaram por toda essa história. Quem estava lá se lembrou: olha, Pedro e João estavam subindo. Aí Pedro gritou: olha para nós. Todos nós olhamos. Por isso todos nós sabemos essa história. Pedro queria plateia. Pedro queria a atenção das pessoas. E é isso que começou a mexer comigo. Porque eu não conheço esse Pedro aqui. Eu não conheço um Pedro corajoso assim. Eu conheço Pedro dos evangelhos. Eu conheço Pedro que negou Jesus diante de uma vendedora de púrpura na noite em que Jesus foi traído. E não negou uma vez só, negou por 3 vezes. Eu conheço um Pedro amedrontado nos evangelhos, mas o Pedro de Atos dos Apóstolos me dá arrepios. Pense num homem de coragem. Pense num homem que ainda não iniciou o seu ministério. Pense num homem que vai startar o ministério dele num ato de fé prodigiosa. Ele grita: olha para nós. Entenda, ele está falando no plural. Olha para quem? Para nós. Olha para nós. Quando o paralítico olha para eles, João aqui do lado já está se mexendo para pegar uma oferta. Eu não sei se ele ofertar ou não, mas como Pedro chamou a atenção, João disse: vou salvar aqui Pedro. Quando João está mexendo no bolso para pegar a oferta, Pedro olhou para João. Aí Pedro diz assim: olha, eu não tenho. Entenderam ou não? Primeiro ele chama atenção no plural: olha para nós. Aí de repente ele fala: eu não tenho. Por que eu não tenho? Porque João tinha. João está em outra vibe. João está na terra ainda, ele está aqui na horizontal. Pedro estava na vertical. João entrou andando, Pedro estava entrando flutuando. João entrou para mais um culto, Pedro entrou para um culto que ia mudar a vida dele para sempre. Você tem 2 formas de sair daqui depois dessa noite: ou dizendo: que legal, vi o velho pregador que já é uma lenda viva, já está até de barba branca. Alguns vieram só para ouvir os meus jargões, daqui a pouco eu solto eles, né? Ou você pode sair daqui dizendo: fez sentido para mim. Você pode sair daqui apenas dizendo: olha, que bom ser crente, voltar para a sua vida medíocre, sentar na frente da sua TV e assistir o último filme da Netflix ou a série, voltar para o seu TikTok, voltar para a sua vida comum. Ou você pode sair daqui hoje dizendo: Deus, se é verdade tudo isso aí, eu quero sobre a minha vida. Deixa eu fazer uma pergunta: você acredita que Deus ainda modifica pessoas? A proposta dessa noite não é Deus fazer uma cirurgia plástica em você. A proposta para essa noite não é Deus fazer uma harmonização facial em você, para que alguém olhe para você e diga: você está diferente, só não sei o que é. Não. A proposta nessa noite é Deus provocar uma metamorfose na sua vida. Uma transformação tão radical, mas tão radical, que quando você acordar amanhã de manhã e olhar para o espelho, não vai se reconhecer mais. Estou profetizando agora, ativei o modo profético. Você vai andar pelas ruas de Teresópolis, as pessoas vão te olhar esquisito, vão falar: você viu um passarinho verde ontem à noite? Você vai dizer: não, foi uma pombinha de fogo mesmo. Foi a presença do Espírito Santo que desceu sobre uma igreja incomum, que não quer mais voltar para uma vida comum. Se alguém crê nisso, agora dá um grito daquele tamanho para acordar a cidade toda. Quando Pedro diz para o rapaz: olha para nós, chamando a atenção de todo mundo, e ele começa a dizer: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o paralítico não, ele não andou. É por isso que eu digo que essa história é no mínimo inusitada. Pedro usou tudo que ele aprendeu na teologia de Cristo: em meu nome. Então Pedro chega no paralítico e diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno. João está ouvindo dizer assim: Pedro aprendeu direitinho aquela aula com Jesus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o paralítico não levantou.
Ele tem mais de 40 anos, ele nunca ficou em pé. Suas pernas estão travadas, suas pernas estão mortas. Não é um menino, é um homem que tem no mínimo 70 quilos, que nunca ficou sobre os seus pés. Pedro usou a teologia, falou para ele: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E do jeito que ele estava, ele ficou. Você pode imaginar o que aconteceu nesse período de segundos na mente de Pedro? Pode imaginar o diabo soprando no ouvido dele, dizendo assim: e aí, Pedro da Silva Sauro, vai, negue o Salvador. Eu imagino o diabo jogando na cara de Pedro, o Pedro dos Evangelhos. Vamos lembrar do Pedro dos Evangelhos? Roberto, mude a música para mim. O Pedro dos Evangelhos é o Pedro que afunda nas águas, é o que atrapalha o culto do lava-pés. Alguém lembra do culto do lava-pés? Não sei para vocês, para mim é um dos maiores cultos que o mundo conheceu. Pode imaginar Deus colocando 12 poltronas de honra e colocando 12 seres humanos. 12 o quê? A palavra ser, uma entidade invisível. A palavra humano vem de humus, e humus é terra misturada com esterco. Então, seres humanos, ou seja, um espírito que habita dentro de um corpo podre. 12 seres humanos sentados em tronos de honra. E aí quem é que vai servi-los? O Deus encarnado, o Verbo vivo, aquele que a Bíblia diz, mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, antes aniquila sua forma divina e desce entre nós e se faz carne. E o que é que Deus faz? Deus coloca homens sentados em tronos de honra, e Deus se ajoelha na frente desses homens, e Deus pega nos pés a parte mais suja do corpo humano. Mulher ainda cuida mais dos pés. Se eu pedisse agora para os homens dessa casa tirarem o sapato de uma só vez, em 30 segundos alguém ia dizer: eu estou no inferno. É sério. O mau cheiro juntado com frieira. Vamos deixar esse assunto para outro dia. Imagine, aí vem ele, o Deus eterno, se ajoelha na frente de 12 criaturas e pega o pé, a parte mais suja, e começa a limpar. Não existe um ato de humildade tão grande quanto esse. João entendeu isso, Tomé entendeu isso, André entendeu isso, Filipe entendeu isso, Pedro não entendeu. Chegou a vez de Pedro, Jesus está ajoelhado, arrastando a bacia com o pano, os pés de Pedro estão aqui. O tempo que Jesus vira para pegar o pano com a água e olhar, os pés de Pedro somem. Pedro escondeu os 2 pés para trás, e Jesus questiona o que está acontecendo, e Pedro dizendo: nos meus pés o Senhor não põe a mão. Pedro interrompeu um ato mais sagrado da Bíblia para mim, Deus mostrando o que ele veio fazer, e o homem se recusando a ser limpo por ele. Aí Jesus tem que ser efusivo: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro entendeu, esticou um pé e o outro. Quando Jesus vai lavar os pés, Pedro estica os 2 braços. O que você está fazendo, Pedro? Já que o Senhor vai lavar, não lava só os pés, lava as minhas mãos, lava os meus braços, me lava por inteiro, porque eu sou pior do que qualquer um deles aqui. Sabe, é esse Pedro que eu conheço, um Pedro que erra tentando acertar. Vamos lembrar dele afundando nas águas? Você pode imaginar a cena: 12 homens atracados com o mastro de um barco. É madrugada, a tempestade soprando e as ondas quebrando no barco, e lá no meio da escuridão um vulto branco caminhando, os discípulos gritando: é Iemanjá. Alguém dizendo: não, é Triton, é o pai da pequena sereia, é Poseidon, são demônios das águas. E de repente do meio das ondas vem uma voz: sou eu. Aí Pedro grita: se és tu, me manda ir ter contigo. Aí Jesus diz: vem, Pedro. Pode imaginar Pedro se soltando: gente, dá licença, o homem está me chamando. E Pedro, se eu conheço Pedro, ele botou a mão aqui no barquinho e se jogou no mar. Pastor, mas não era isso que era para fazer? Se fosse João, ele teria jogado uma escada, descido prudentemente, pisado na água para ver se estava durinha, pisado porque a prudência fala isso.
Pedro não tem prudência nenhuma. Pedro age no impulso. Pedro se joga nas águas. Ao se jogar nas águas, os 11 saem do mar para ver Pedro afundar. E quando olham, está Pedro parecendo um surfista, equilibrado nas águas, dizendo: não falei que era ele? É alguém aqui dentro. E se não fosse, você estava lascado. Pedro nem pensou na possibilidade de não ser o mestre. E Pedro andou em cima das águas, para logo depois afundar. E quando afundou, Jesus estendeu a mão. E os fofoqueiros que estão aqui no barco escutaram o diálogo de Jesus com ele. Homem de pouca fé. Guardaram isso no coração para sempre. Os 11, ninguém guardou a história de Pedro andando nas águas, mas guardaram a história do Pedro, um homem de pouca fé. Pedro e João, ou Pedro e Jesus sobem ao barco. Pedro está se enxugando, e o povo dizendo: Jesus, está vendo? Pedro é isso aí, ó. Pense num cidadão que faz as coisas sem pensar. Deixa o Senhor em saia justa. Senhor, toda vez que alguém contar essa história, todo mundo que escutou é um homem de pouca fé. Eu imagino Pedro pedindo a palavra, dizendo: eles têm razão, Senhor. Todas as vezes que alguém contar essa história, vão dizer que eu sou um homem que afundei. Mas, toda vez que alguém contar essa história, vão ter que falar que antes de afundar, eu andei. Mas, aqueles que são invejosos, vão retrucar: mas você afundou. Vamos ensaiar? Grita aí: mas afundou. E Pedro dizendo: mas eu andei. E o povo dizendo: mas afundou. Mas eu andei. Mas eu andei. Contra fatos não tem argumento. Quando alguém for escrever uma história que no mundo 2 homens quebraram a lei da gravidade, um veio lá do céu, o outro sou eu, Pedro da Silva Sauro. Dá licença, eu andei, e ninguém tira isso de mim. Com Pedro eu aprendo uma coisa muito séria aqui. Pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. É melhor ir, bater com a cara no muro e voltar, do que passar a vida inteira dizendo: e se eu tivesse ido? Deus não consegue lidar com gente covarde. Ele ajuda o fraco. O fraco, ele salta a muralha com ele. Mas o covarde é tão poderoso que ele consegue amarrar as 2 mãos de Deus para trás. Deus não procura no homem força, Deus procura coragem. Se acha que eu estou falando demais, chegando no céu antes de mim, procure Davi e pergunte se ele tinha força para encarar o gigante. Ele vai dizer: força não, mas coragem me sobrava. Deus ama gente de coragem. Deus tem dificuldade em lidar com pessoas que não acreditam em si mesmo, que não acreditam naquilo que Deus falou a respeito da vida deles, que vão passar a vida inteira sentados num banco como esse, perninha cruzada, mãozinha no queixo, olhando para o céu, filosofando o culto inteiro. To be or not to be? That's a question. Será que o que esse homem está pregando é sério? A pessoa está anotando tudo, para passar depois a semana inteira avaliando, para daqui 15 dias entrar aqui dizendo: que mensagem aquela, né? Aí o irmãozinho mais simples vai dizer: você demorou 15 dias para abraçar a mensagem? Eu, além de abraçar, já recebi o meu milagre. Porque não há dúvida nem sombra de variação quando o Senhor está presente na casa. Com Pedro eu aprendo que Deus ama gente ousada. A ousadia pode fazer a diferença na sua história. Eu estava na minha cidade alguns meses atrás, estava num banco, bateram aqui no meu ombro, na fila, né? Eu olhei para trás, tinha uma senhora, eu disse: boa tarde, e voltei olhando para frente. Daqui a pouco ela bateu do outro lado. Eu olhei: pois não, senhora? Ela disse: você não está me reconhecendo? Eu disse: desculpa, não. Ela deu uma envergada no pescoço, jogou o cabelo para o outro lado e disse: e agora? Eu disse: desculpa, não estou conhecendo. Ela virou para o outro lado e disse: olha, se a senhora não se revelar, eu não vou saber dizer, porque eu estou ficando velho, não lembro de mais nada. Ela veio aqui no meu ouvido e disse assim: sou eu. Eu disse: eu quem? A sua primeira namorada. Eu me afastei um pouquinho, olhei a criatura e por dentro eu disse: tu és fiel. Que livramento. A criatura, eu olhei para ela, eu não sabia definir se ela estava de frente ou de costa. Aí ela olhou para mim e disse assim: nossa, que
pedaço de mau caminho você virou? Ímpia, né? Está lá no mundo. Eu falei, não tem mau caminho aqui não, aqui o caminho é direitinho. Ela, mas você está muito bem. E o crente não pode ser sincero toda hora, eu segurando, né? Porque eu não podia falar para ela que ela não estava na mesma vibe, né? E ela continuou insistindo, dizendo assim, que partidão eu perdi. Daqui a pouco ela não aguentou e disse assim, por que foi mesmo que eu não te quis? A vingança é um prato que se come frio. Poderia ter ficado calado, mas não aguentei. Eu disse, se quiser que eu te lembre. Ela, pois não, me lembra. Eu disse, pois é, você insistiu para conhecer a minha casa, e eu não queria te levar na minha casa, e você insistiu para ir, até que você foi e conheceu a minha casa. Uma casa de 2 cômodos, que eu dividia com 12 pessoas. A parede era rebocada com barro, o chão era de vermelhão, não havia forro na minha casa, e o banheiro era uma fossa do lado de fora. Você não ficou 5 minutos lá, me chamou no corredor e disse, já está terminada, que você não tem nem onde cair vivo com de lá morto. Quando eu falei isso para ela, ela mudou de cor. Ela disse, também eu não tinha bola de cristal. Aí eu falei assim para ela, posso te contar uma história? Ela disse, qual? O fogo, a água e a oportunidade se encontraram. Caminhando apressadamente, o fogo questionou a água, onde você mora? E a água disse, cave buracos no chão e você me encontrará nos lençóis freáticos. E você, fogo, onde você mora? Ele disse, eu moro no atrito. Esfregue um graveto em outro, bata uma pedra na outra, o ferro no asfalto, e você me encontrará ali. Fogo e água andando, vendo que a oportunidade não parava, questionaram, e você, oportunidade? Onde você mora? A oportunidade, caminhando sem parar, disse aos dois, eu, a oportunidade, eu estou passando. Deixa a palavra cair. Eu estou passando. A oportunidade raramente bate 2 vezes a mesma porta. E eu sei que muitos aqui dentro podem estar até arrependidos de terem perdido uma chance. Mas se Deus resolveu trazer à sua memória esta palavra nesta noite, é porque Ele tem uma nova história para dar a você. Aquela oportunidade passou. O Senhor pode trazer hoje uma nova história sobre a sua vida. Alguém acredita nisso? Você pode dar um grito de glória a Deus daquele tamanho. O Pedro dos evangelhos é um Pedro tão frívolo que um dia Jesus perdeu a paciência com ele. E ao invés de repreender Pedro num cantinho, Jesus falou, todo mundo escutou, escreveram a história. Olha Jesus falando para ele, o diabo está pedindo a sua alma para se andar com você, por causa das suas fraquezas, por causa da sua vida dúbia. Jesus perdeu as estribeiras. Mas pior do que isso, foi ouvir Jesus falar assim para ele, Pedro, um dia você vai se converter. Mas ele já estava ao lado de Jesus por 3 anos, já havia curado enfermos, expulsado demônios, mas ainda não era convertido. Pior, Jesus está dando as suas últimas palavras, dizendo, é chegada a minha hora. Pedro levanta e diz, tem pena de ti mesmo. O que Jesus fala para ele é terrível. Alguém lembra? Para trás de mim. Não ouvia? Zé Pilintra. Não? Pombagira. Não, Preto Velho. Não é um espiritinho pequeno desses que atrapalham cultos? Quem é que estava dentro de Pedro? Não ouvi. Quem? Quem é Satanás? A estrela da manhã caída, o arqui-inimigo de Deus, um dos primeiros príncipes, um anjo a quem Deus deu sabedoria extrema, que conseguiu manipular 1/3 dos anjos do céu e derrubá-los de lá. Pedro se tornou o recipiente do próprio Satanás. Aí alguém lembra de Jesus falando, um entre vós é o diabo, e todo mundo mirando Judas. E Satanás dentro do coração de Pedro. Isso aqui mexe comigo. Por quê? Se eu fosse pastor daquele pequeno rebanho, por muito menos eu tinha expulsado Pedro da minha igreja.
Por muito menos eu tinha dado a ele carta: ó, vá congregar em outra igreja, porque você só me atrapalha. Pedro só erra. Mas a paciência de Jesus com ele, a forma generosa como Jesus parava para ensiná-lo, as chances e as oportunidades que Jesus deu a ele, isso mexe comigo. Era um recado para todos nós, dizendo: se eu conseguir segurar Pedro até o final, só se você não quiser, mas eu posso mudar a sua vida também. Pedro foi até o fim. Eu me lembro do Pedro arrancando a orelha de um soldado. Alguém lembra disso ou não? E eu vejo pregadores no mundo inteiro dizendo: Pedro se atracou numa luta corporal com um soldado do sacerdote. Era um levita, era um sacerdote, era um soldado dos levitas que ficava dentro do templo. E alguém dizendo: Pedro se atracou numa luta com ele, arrancou a espada da mão do soldado e voltou a espada contra ele. Conversa fiada. Pedro não era um espadachim. Ele sempre usou aquela espada. Ele usava a espada na embarcação com João para poder proteger o rebanho, ou proteger os seus peixes. Piratas saqueavam os pescadores quando voltavam na madrugada. Desde que Jesus chamou Pedro, aquela espada nunca saiu da cintura dele. E olha que Pedro dormia e acordava ao lado de Jesus. Faça uma pergunta à igreja: será que Jesus algum dia viu aquela espada? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? E quem não levanta a mão acha o quê? Bocó. Jesus viu aquela espada inúmeras vezes. E aí vem aquela pergunta que não quer calar: por que Jesus nunca mandou ele jogar a espada fora? Pergunte a mim: por que não, pastor? Jesus tinha o poder de tirar a espada da cintura dele, mas Jesus queria que a espada não saísse só da cintura. Ele queria que a espada saísse do coração dele. Posso dar um exemplo prático? Eu, jovenzinho, assembleiano, me converti. Mentiram para mim. Para me levar para a igreja, me contaram a história de um Deus tão bondoso e querido. Venha como está. Mas eu sou drogado. Ele te ama, mas eu me apaixonei pelo amor dele. Antes do culto terminar, depois que eu aceitei Jesus, sentaram comigo no fundo da igreja e disseram: anota aí. Eu falei: o quê? O que você não pode fazer a partir de agora. Eu disse: o que é que eu não posso? Vai anotando aí. Não pode ver televisão, não pode colocar short, não pode jogar bola, não pode. Aí eu falei: e se eu fizer? Levantaram as duas mãos e falaram: aí, agora você conhece a verdade. Conheceu a verdade, é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Eu falei: pelo amor de Deus, eu entro na igreja por causa de um Deus apaixonado e saio do culto com um Deus que está me odiando. E aí o que eu fiz? Obedeci às regras da igreja. Me casei e não comprei televisão. Mas toda quarta-feira eu ia jantar na casa da minha mãe. E eu jantava na sala. Já entrava pela sala e ficava sentado. Não conversava com mais ninguém, ficava fixado na televisão. Eu pegava a comida sem olhar para ninguém. Eu pegava o copo de refrigerante. As pessoas me perguntavam, eu respondia só olhando para a televisão. Eu saía da casa da minha mãe 11h30 da noite. Um dia minha mãe falou assim: meu filho, por que você não compra uma televisão? E eu disse: porque é pecado. Aí minha mãe falou: é pecado na sua casa, na minha casa não é? Naquele dia a hipocrisia saiu. E eu entendi, falei: minha mãe tem razão. O que a igreja fez comigo? Tirou a espada da cintura, mas nunca tirou do coração. Jesus levou Pedro até o limite. Quando Pedro sacou a espada e arrancou a orelha do soldado, Jesus está cuspido, esbofeteado e com as mãos amarradas. Ele vai catar a orelha do soldado e cola na cabeça do soldado. E diz assim para Pedro: se eu precisasse, eu oraria ao meu Pai, e Ele enviaria legiões de anjos para me socorrer. Você nunca mais vai ver Pedro com a espada na mão. Pedro entendeu que Jesus era muito maior e magnífico e mais paciente do que qualquer um já havia dito a ele. Aliás, e Jesus usava as quedas de Pedro para dar ensinamentos. Tem um ensinamento nessa parte da orelha que é fantástica. Alguém quer aprender? O soldado que está ali não é um soldado pretoriano da guarda romana, é um soldado
do sumo sacerdote. Anás e Caifás, sogro e genro, armaram uma emboscada, fizeram um julgamento injusto. Jesus foi julgado numa madrugada, sem direito à defesa. Ele foi julgado e condenado antes do dia amanhecer. Esse soldado que foi prender Jesus foi cooptado pelo sacerdote. O soldado sabia que não podia fazer aquilo. O sacerdote, possivelmente, chantageou o soldado, ou pior, o corrompeu, dizendo: qual é o seu sonho? Qual é o sonho de todo levita? Todo levita sonhava um dia em ser sacerdote, para no futuro ser um sumo sacerdote. O guarda do santuário é um levita. A oportunidade está aberta. A tradição dos judeus diz que um dos soldados, que era o chefe, disse a Anás: eu pratico essa injustiça, desde que você me dê uma compensação. Meu sonho é ser sacerdote. E Anás negocia com ele, dizendo: então você será sacerdote. Só que na briga com Pedro, a espada esbarrou na orelha e arrancou a orelha. E quando a orelha cai no chão, não cai só uma orelha, porque no livro de Deuteronômio está escrito que o sacerdote, para ser sacerdote, não podia ter defeito nos olhos, no nariz, na boca, nas mãos, pés, braços, pernas. Por favor, não se escandalize. Na bolsa escrotal. E ele não podia ter defeito na orelha. Há explicações e interpretações espirituais que eu não tenho tempo para dizer a vocês. Mas quando aquela orelha caiu no chão, aquele soldado perdeu tudo que ele havia negociado. Aí vem Jesus com seu amor tremendo. Ao pegar a orelha, ele não pegou só uma orelha, ele pegou um sonho, ele pegou um ministério, ele pegou algo que para os outros tinha acabado. E mesmo naquele momento Jesus devolve para a pessoa, porque ninguém perde quando ele está no ambiente. Olha, só posso trazer essa explicação linda por causa dos erros de Pedro. Aqui está a explicação pelo motivo da paciência que Jesus teve com Pedro. Eu conheço esse Pedro dos evangelhos. Um Pedro fraco, um Pedro que troca a mão pelos pés, um Pedro ousado, mas fracassado. Um Pedro que é motivo de piada para todo mundo. Um Pedro que Jesus vai chamar ele diante dos discípulos, vai dizer assim: tu és, qual o nome? Tu és Pedro. Você sabe que ele nasceu Simão. Quem colocou o nome de Pedro nele foi Jesus. E a palavra Pedro no grego é uma pedra pequena. E o que é uma pedra pequena? É uma pedra esmiuçada. E o que é uma pedra esmiuçada? É areia. Daí a interpretação de Jesus falar sobre edificação. O homem que edificou a sua casa sobre areia, veio um vento e a derrubou. Aí Jesus diz a Pedro: tu és uma pedra pequena, tu és pedra esmiuçada, tu és areia que não presta para nada. Nada pode ser edificado sobre você. Quando Pedro está ficando triste, aí vem Jesus e diz assim: mas sobre esta pedra. Essa pedra não é Pedro, essa pedra é Jesus. É a rocha de Meribá, que aos desavisados está aqui entre nós, cedendo água para todos. É a pedra de esquina, é a pedra angular, a edificação de todos nós. Aí Jesus diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, os ensinamentos mais belos do Evangelho estão exatamente na fraqueza e no fracasso de Pedro. Agora eu vou contar uma coisa para vocês, que somente teólogos têm acesso a essa informação. O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi o Evangelho segundo escreveu São Marcos. O Evangelho de Marcos foi escrito por Marcos. Mas quem é Marcos, se ele não faz parte da primeira leva de apóstolos? Você já se questionou isso? Dos 4 evangelhos, 2 foram escritos por pessoas que não andaram ao lado de Jesus: Lucas e Marcos. João caminhou ao lado de Jesus e Mateus também. De onde foi que esses homens tiraram informações? Lucas, a gente sabe, Paulo estava preso em Roma, faltava 30 dias para ser decapitado. Ele enviou Lucas de volta. Lucas era discípulo dele e pediu que Lucas voltasse pelos caminhos de Jesus e buscasse informações para escrever um texto que não tivesse nenhum tipo de apego à religião, porque Lucas não caminhou ao lado dele, então ele poderia escrever uma história do ponto de vista de terceiros. Agora, e Marcos? Quem é esse Marcos? Vamos encontrar ele lá no livro de Timóteo.
quando Paulo está preso, dizendo assim: Timóteo, quando vier nesse inverno me visitar, traz a capa que eu deixei em Troas, e traz também João Marcos, porque hoje eu vejo quão importante ele é para o reino. Se você conhecer a história, você vai ver que Paulo um dia mandou João Marcos embora. Era um menino de família rica, era um escriba, sabia ler e escrever, mas era covarde. Paulo só ia para o meio dos leões. Um dia Paulo foi apedrejado, quando ele olhou para trás para pedir ajuda de Marcos, Marcos já tinha dado no pé. Paulo expulsou ele. E como Pedro e Paulo tinham uma desavença teológica, você vai encontrar isso na carta aos Gálatas, capítulo 2. Tudo que Paulo desfazia, Pedro ia lá e pegava, só para fazer raiva em Paulo. João Marcos não peça para Paulo, então vai prestar para mim. E João Marcos se tornou discípulo de Pedro. E onde entra a história do Evangelho? Pedro está preso em Roma. Falta pouco tempo para ele ser crucificado. E ele vai escolher ser crucificado de cabeça para baixo, dizendo que não era digno de morrer como Salvador. Pedro, atrás das grades, manda chamar João Marcos, que é escriba, e pede a João Marcos que escreva um ditado que ele vai falar. Pedro vai contar as memórias e as experiências dele, e João Marcos, com papiro, nanquim e pena, começa a escrever o que Pedro está falando. Por isso que o Evangelho de Marcos é tão simples. Cada evangelho tem uma marca. O Evangelho de Marcos é o mais simples, ele não tem genealogia, ele trata Jesus como servo, porque quem está ditando é um pescador analfabeto, um homem que não sabe ler nem escrever. Pastor, e as cartas de Pedro? Os discípulos dele que escreveram. Pedro nunca pegou, ele não sabia ler nem escrever. Os discípulos dele escreveram. O Evangelho de Marcos saiu da boca de Pedro. Pergunte para mim, como o senhor sabe? Dá para colocar aqui para mim Marcos 16, versículo 7? Alguém consegue colocar? Olha que versículo lindo. Marcos capítulo 16, versículo de número 7. Dos 4 evangelhos, só Marcos cita esse texto aí. A igreja pode ler? 1, 2, 3. Segura. Vão e digam a quem? Não vi a quem? Aos discípulos. E a? Segura aí. Pedro não é discípulo? Se Pedro é discípulo, por que ele está destacado aqui? Alguém lembra desse texto? As mulheres estão na tumba, foram lá embalsamar o corpo do Messias. É domingo de manhã, a pedra está rolada, 2 homens de branco estão sentados ali. Antes que as mulheres tenham um infarto no miocárdio, os homens se apresentam: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Todos os evangelistas param aqui. Marcos é o único que diz que os anjos falaram isso aqui para as mulheres, ó. Mas ide, dizei a seus discípulos, e a em particular. Aleluia. Isso me emociona, porque Jesus teve o capricho de mandar um recado para Pedro em particular. Se ele não manda esse recado, nós não teríamos Pedro à frente da igreja. Porque com todos os defeitos, Pedro tinha uma autocomiseração. E ele sabia que tudo que ele fez maculou o Evangelho. Ele negou Jesus na noite em que Jesus foi traído por Judas. Qual a diferença do pecado de Judas para Pedro? Ambos traíram ele. Só que Judas pelo menos teve a coragem de ir lá e tentar se matar. Nem isso Pedro tinha. Um fracassado. Ele está escondido. As mulheres voltam para casa, os poucos discípulos que restam estão ali. Elas dizem: estivemos na tumba e a tumba está vazia. 2 homens de branco nos falaram que o Messias ressuscitou. A esperança começa a borbulhar dentro da casa, a alegria começa a voltar. Todo mundo dizendo: era verdade, era verdade. E as mulheres dizem: e eles mandaram um recado, pode falar. Dizei a seus discípulos e a um de vocês em particular. Eu imagino João dizendo: deve ser para mim, porque eu sou discípulo a quem Jesus amar. E alguém dizendo: não é para você, João, é para um outro. Qual? É para Pedro. Pedro está num canto, chorando, achando que está esquecido, está depressivo, vendo a alegria dentro da casa. Se Jesus ressuscitou e ele negou Jesus, Jesus não vai querer mais ele. Aí as mulheres dizem: os anjos mandaram um recado para você, Pedro. O que? Jesus mandou dizer que a história não acabou ainda.
que não importa o que aconteceu, o que importa é daqui para frente. O que importa não é onde você caiu, é que você ainda está aqui mesmo tendo caído. O que importa é que quem viver verá, para ver onde Deus vai te levar, Pedro. Eu estou com o corpo todo arrepiado. Eu amo esse Jesus. Se ele insistiu com Pedro, você escapa de um raio, mas não escapa do amor dele. Não me interessa de onde já te expulsaram e para onde já te mandaram. O que me interessa é que mesmo caído, com a boca escangalhada, você está aqui dentro. Você poderia estar num bate-coxa aí nas esquinas, você podia estar num tráfico, mas você veio para cá com todos os seus defeitos, com direito a ouvir as pessoas de outro lugar. Não tem mais jeito para você, mas você está aqui dentro. E por amor a você, Jesus me trouxe aqui só para te dizer: a história não acabou ainda. Quem viver verá, para ver onde Deus ainda escreverá a sua história. E se alguém acredita nisso, não dá um grito agora não. Dá um berro de glória a Deus aqui dentro, por favor. Aleluia. Oh, glória. Vocês entendem? O Pedro dos atos dos evangelhos é um completo ignorante. É covarde. Troca as mãos pelos pés. É atrevido demais. Deixa Jesus em saia justa toda hora. Pedro é culpado de um dia lá no seminário que eu fiz, a gente tem que ouvir o Abraão. Abraão era um seminarista, menino lá do norte, que levantou uma questão e disse: pastor, nosso professor de exegese, eu descobri porque foi que Pedro negou Jesus. E o pastor disse: vamos ouvir a explicação do Abraão. E a gente esperando uma explicação teológica. Olha o que o Abraão arrumou. Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Olha a mente do Abraão. O professor falou: como é que é, Abraão? Pedro se vingou. A sogra estava lá já indo daqui para outra vida. Jesus vai e cura a sogra. Voltou os problemas tudo. Por causa do Pedro nós temos todas essas histórias. Mas é esse Pedro que, quando atravessamos o livro dos evangelhos, chegamos em Atos dos Apóstolos, vai ser transformado. Eu repito o que eu disse no início: não é uma cirurgia plástica. Deus não vai fazer com ele uma harmonização facial, não. O Senhor vai transformar um homem em outro homem. No grego, a palavra transformação é metamorfose. Diga comigo: metamorfose. Mais alto: metamorfose. Você deve se lembrar: o sangue de Jesus tem poder. O que aconteceu aqui, amigo? Tá vendo? Eles não gostam de mim. Sonoplasta me odeia. Me odeia. Veja só. É esse Pedro que vai ser transformado em um outro homem. E eu me lembro que desde os anos em que eu estudava, você vai se lembrar também, na quinta, sexta série, quando começamos a estudar ciências, a palavra metamorfose vai aparecer. E aí os professores vão dar exemplos de metamorfose na Terra. A metamorfose mais conhecida até hoje é a transformação de uma lagarta em... Todo mundo sabe, tá vendo? Lagarta em... O que é uma lagarta? Lá no interior de São Paulo a gente põe outro nome na lagarta: taturana, mandruvá. Pense num trem horrível, um trem nojento, que quando vai andando com aquelas milhares de patinhas em ondas, o pelo de algumas tem veneno, algumas deixam uma gosma. Ninguém gosta desse bicho. Isso destrói hortaliças, destrói plantações. Quando uma lagarta sobrevive por um tempo escondida e os animais não a comem, não a destroem, ela dá um jeito de sair do chão, do lugar baixo, e ela procura um lugar alto. E no lugar alto ela se dependura em cima de um galho, e ela consegue, sabe Deus como, criar um casulo ao redor dela mesma. Ela fica morta ali dentro, porque não entra oxigênio, não entra nada, para dias depois aquele casulo se romper, e o que sai lá de dentro é extraordinário. Lá dentro estava um ser que só rastejava, provocava asco nas pessoas e destruição. Agora sai lá de dentro um ser belo, que não rasteja mais, que só voa. Entendedores entenderão. Eu estou falando para um povo inteligente.
A igreja, nesse primeiro dia dessa festa, foi transformada num casulo. E você está aqui dentro. As pessoas viram entrar por aquela porta uma lagarta. Estão jurando que você vai sair daqui do mesmo jeito. Seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, seus amigos de trabalho estão jurando que você nunca vai mudar. Eles não contam com o que Deus pode fazer aqui nessa noite. O Senhor pode plantar asas nas suas costas. E Ele pode te levar por aventuras e por ares tão altos que você jamais imaginou. Vou ativar o modo profético de novo. Se você soubesse perto de quem você está sentado agora. Como assim, pastor? Onde Deus colocará essa vida daqui uns dias? Você faria de tudo para tirar uma selfie agora com essa pessoa, só para ter memorizado essa história. Por quê? Porque daqui a alguns dias, semanas, meses, poucos anos, quando você vê, ligar a televisão, ou ver um livro, ou ver uma música e falar: eu conheço essa criatura, sabe o que vão falar para você? Mentiroso. Não, é sério, congregava comigo, senta, mentiroso. Então, se eu fosse você, eu tiraria uma selfie agora, porque você não está sentado perto do lixo de Teresópolis. Você está sentado perto da nata da sociedade. E Deus vai dar a essas pessoas uma unção tão tremenda, tão grande, que quem viver verá, para ver onde você vai chegar. Se alguém acredita que a profecia é para ele, pega ela em nome de Jesus Cristo. Som, isso aqui, é só olhar aqui. Isso. É que eu vou gritando, eles vão mexendo lá com medo de queimar as caixas, tudo. Eu sou pentecostal, eu sei como é que funciona, né? Mas veja só, eu apresentei para vocês o Pedro dos Evangelhos. Respire fundo aí, diga para o seu irmão: não caia da cadeira. Vê se você conhece o Pedro de Atos dos Apóstolos. Ele cata um homem de 70 quilos com a própria mão. Por favor, o senhor, vem cá. Traga a cadeira junto. Rápido. Isso. Mas sobe por aqui. Alguém dá uma mão para ele. Será que ele aguenta? Consegue? Então vamos lá, bem rapidinho. Espírito de tartaruga, eu te repreendo. Vem cá. Senta aqui. Eis aí o paralítico da Porta Formosa. Estende a mão. Me dá uma esmola. Olha para nós. Ele já está olhando. Está Pedro chamando a atenção de todo mundo. Eu não tenho prata, porque João está pegando dinheiro para dar a oferta para ele. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Não. Estava prestando atenção na pregação. Levanta e anda. E ele não levantou. A Bíblia diz: e Pedro, depois que todas essas histórias de derrota passaram na cabeça dele, Pedro tinha todo o direito de sair correndo e falar: acabou. Ele me abandonou quando eu usei o nome dele. Pedro tinha todos os motivos do mundo para falar: meu ministério não vai funcionar. Foi tudo mentira, as profecias que eu ouvi. Mas Pedro não se deu por vencido. A Bíblia diz: e Pedro, tomando pela mão direita, o colocou em pé. E quando Pedro colocou ele em pé, a Bíblia diz que ele, num salto, as pernas que nunca funcionaram, pernas sem músculo, pernas com os nervos atrofiados, ossos todos desgastados, o toque de Pedro fez alguma coisa dentro dele. Havia uma unção dentro de Pedro, e esta unção foi compartilhada com ele. Eu acredito em transferência de unção. Vou falar de novo. Alguém acredita aqui nisso? E Pedro, tomando pela mão direita, esse toque fez alguma coisa com esse rapaz. O colocou em pé. E o rapaz começou a pular, a gritar. E ele entrou no templo saltando, andando e glorificando a Deus.
Agora eu vou começar a pregar. Foi só a introdução, amém? Roberto, mude a música para mim. Sonoplasta, me dá mais som, pelo amor de Deus, senão eu vou orar. Fazer uma oração estranha para você. Olhe para mim. O que foi que aconteceu com esse Pedro? Eu vou te dar 2 textos. Atos 1 e 8. Qual o texto? Se o pessoal da sonoplastia me ajudar e for rápido, vamos colocar o texto aqui. Atos 1 e 8. Jesus ressuscitou, passou por 40 dias, mostrando a sua glória da ressurreição para cerca de 500 testemunhas. Ele não foi apenas dizer, estou ressuscitado. Ele foi e marcou com eles encontros. Um dos encontros está catalogado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E o versículo 8 não está aqui ainda. Vai estar? Atos, chegou. Jesus está dando as suas últimas palavras no solapé da montanha. E olha o que ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa tradução é a mais moderna. A tradução mais antiga não fala poder, ela fala virtude. Quem já leu isso? Mas receberão virtude. Diga comigo, virtude. Mais uma vez, virtude. A palavra virtude no original da língua grega é a palavra dunamis. E a palavra dunamis, ao ser transliterada para o português, é dínamo. E o que é um dínamo? É um transformador de energia. Ele transforma energia mecânica em energia elétrica. O que é energia mecânica? Você na sua bicicleta pedalando. Aí você dá um up na sua bicicleta e coloca um motor de energia mecânica que é uma energia elétrica. Você vai andar mais rápido, vai subir morros, não vai se cansar e vai poder fazer coisas que você nunca fez. A palavra virtude, mas receberão a virtude que vai descer sobre vós. Jesus está dizendo, vocês vão receber uma autoridade do céu, que vai transformar o que está em vocês. De energia humana, vocês terão uma energia divina. Com base no que, pastor? A palavra virtude só aparece em um outro texto da Bíblia. Lucas capítulo 8, a história da mulher do fluxo de sangue. Quem lembra? Jesus está no meio de uma multidão, ele para e grita, quem me tocou? Pedro grita, Senhor, as multidões te apertam e te oprimem, e tu dizes quem me tocou? E Jesus diz, alguém me tocou porque de mim saiu. Quem tocou nele? Uma mulher. Ela tocou aonde? Nas orlas. O que são orlas? Perto dos pés. Ela tinha uma hemorragia tão grande que fez com que ela ficasse fraca demais. Ela usou a sua última glicose para chegar perto de Jesus. Quando ela estava próxima dele, a pressão foi caindo. Ela foi caindo, mas ela não perdeu a esperança. Ela foi caindo e esticou a mão. Só deu para tocar nas orlas do vestido. Ela não foi para tocar na orla, ela foi para dar um abraço nele, para conversar com ele. A energia que ela tinha foi embora. Quando ela tocou na orla do vestido de Jesus, ela foi como uma esponja. Ela absorveu a energia que estava em Jesus. O que estava nele passou para ela. Jesus disse, alguém me tocou, porque eu senti que saiu virtude de mim, saiu poder, autoridade, saiu uma unção de mim. Alguém puxou o que tinha dentro de mim. Eles olham uma mulher caída que vai se levantando, e a pele esbranquiçada vai ficando corada até que ela fica saudável. E aí Jesus diz, a tua fé te salvou. A palavra virtude aqui é o que Jesus está dizendo, vai descer sobre vocês essa virtude. E aí Jesus explicou onde desceria. Lucas 24, 49. Ficai em, até que do alto, revestidos do quê? Poder, autoridade, virtude. Os discípulos correram para Jerusalém. Entraram numa sala chamada cenáculo, que não era igreja, não era uma igreja de judeus, uma sinagoga, era uma casa, era uma sala. Entraram em 500 pessoas. 10 dias depois, só quase 120 tiveram paciência. Os outros tinham prioridades na vida, mas aqueles quase 120 ficaram ali, e Pedro era um deles. O que foi que aconteceu com Pedro, pastor? Vamos lembrar o texto. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados, e
foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pedro estava entre eles. De repente, o poder de Deus veio, eles ficaram expansivos, a casa ficou pequena, eles começaram a sair da casa e a adorar no meio da rua. Jerusalém tinha naquele dia entre 3 a 6 milhões de judeus. É a festa anual deles. Lá em Jerusalém estão pelo menos 14 nações representadas: Panfilha, Frígia, Cirene, Etiópia, Arábia. Vocês vão ler lá em Atos 2. 3 milhões de judeus no mínimo. Judeu que quando se reúne faz barulho sozinho. Quem já foi em Israel sabe o que eu estou falando. 4 judeus numa mesa almoçando, parece que estão entrando numa guerra. Não tomam um copo de vinho, uma taça de vinho, sem recitar 4 versículos. São barulhentos por natureza. Pense em 3 milhões, vamos pelo número menor, 3 milhões de judeus cantando, dançando, comprando e vendendo, cambiando, brigando, gritando, tudo no mesmo lugar. Some a isso o balido das ovelhas, o mugido das vacas que estão sendo vendidas para o sacrifício. Um barulho ensurdecedor. E aqui num canto tem quase 120 que foram invadidos por um poder extrasensorial, algo que não é da terra, que encheu eles a uma plataforma de nível tão grande que o grito deles, de quase 120 pessoas, se tornou maior do que 3 milhões de pessoas gritando. Alguém entendeu isso aqui? Nós estamos aqui num número muito maior, mas se você andar 100 metros aqui, você não escuta o que está acontecendo aqui dentro. A cidade inteira parou para ouvir aquele barulho. As pessoas seguiram o barulho e chegaram na porta de uma casa onde os judeus estão como bêbados. Porque alguém disse: isso é hora de estar bêbado. Eu só conheço um bêbado de 2 formas: ou sentir o cheiro da maldita manguaça na boca da pessoa, ou ver uma pessoa fazer uma coisa que uma pessoa normal não faz, tipo pular, gritar, dançar. Quando as pessoas viram aquilo, alguém gritou: isso é hora para estarem bêbados. Ao falarem isso, um cidadão pulou no meio da multidão. Alguém se lembra? Quem? O analfabeto. Pedro, o iletrado. Pedro, o inculto. Agora alguém, pelo amor de Deus, me diga: como é que um homem que não tem cultura nenhuma salta no meio da multidão e diz assim: aqui não tem ninguém bêbado? O que está acontecendo aqui foi o que foi predito pelo profeta Joel, que disse: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre quem está perto e longe, os servos e as servas. O sol se converterá em trevas e a lua se converterá em sangue, e chegará o terrível e poderoso dia do Senhor. Eu recito bem porque eu estudei anos de seminário, decorei, eu tenho a Bíblia. Pedro, não tem escrito. Quando Jesus passou por aqui, 95% judeus não tinham acesso à informação. Roma os prendeu e os deixou escravizados na sua própria terra. E a maneira mais fácil de escravizar um povo é tirar dele o estudo, tirar dele recursos. Eles não sabiam ler nem escrever. Me diga, como é que esse homem levanta e recita um texto escrito 835 anos antes de Jesus chegar? Vai, comece a pensar aí. Eu estou dizendo que esse Pedro não está normal. Quer ir mais longe? Leia do capítulo 2 ao capítulo 5. Você vai ver Pedro recitando 20 textos do Velho Testamento. Como é que um homem que não sabe ler nem escrever, que não era religioso de nascença, era pescador, não é da tribo dos levitas que sabiam ler e escrever e tinham tradição oral da palavra, como é que ele recita 20 textos do Velho Testamento? Quer ir mais longe? Daqui a pouco esse Pedro está andando na rua e as pessoas começam a colocar doentes no meio da rua. Não é para ele orar, não, é só para a sombra dele.
é a sombra dele que passa. Ele vai andando e a sombra dele vai tocando os doentes. E os doentes começam a ser curados. Eu estou com meu corpo todo arrepiado. Alguém, pelo amor de Deus, me diga o que aconteceu com esse Pedro. Quem é esse Pedro que quando Ananias e Safira vem trazer uma oferta para ele, um homem iletrado olha para ele e diz assim: mentirosos. E não foi só falar, a palavra dele foi tão forte que os dois caíram mortos aos pés dele. E eu pergunto para vocês de novo: quem é esse Pedro de Atos dos Apóstolos? Eu sou de uma geração chamada geração raiz, uma geração que não se curva, uma geração criada com tutano, diferente da geraçãozinha Nutella. A minha geração foi ensinada a buscar, bater na porta até a porta abrir, pedir até receber. A minha geração foi ensinada a ter prioridade. Quanto mais perto do homem você andar, mais parecido com o homem você fica. Quanto mais perto de Deus você andar, mais parecido com Ele você fica. Se você vier para a igreja apenas em busca de conhecimento, a igreja será para você apenas uma escola. Mas uma escola muito tacanha, porque você vem uma vez por semana no culto, 2 vezes no máximo. Como é que você quer conhecer alguma coisa usando 2 horas, 3 horas do seu tempo de uma semana inteira, quando você tem centenas de horas dadas ao mundo? Qual é a firmeza desta geração para o amanhã? Nenhuma. Aí vem os calvinistas, engabelam o nosso povo. Aí vem qualquer pessoa que tem um pouquinho mais de conhecimento e dá um nó, uma dúvida na mente das pessoas. Também puderam. Você entra no culto imaginando que Deus é o gênio da lâmpada, que você esfrega 3 vezes, ele aparece e realiza todos os seus desejos. E quando ele não realiza aqui, alguém diz: tem uma igreja ali que a oração é mais forte, vamos lá. E você trata Deus como se fosse um empregado. Escute, Deus pode fazer tudo e muito mais, mas a intenção dele aqui dentro é outra. É saber se você quer de fato manter um relacionamento com Ele, se você quer de fato ser mais um crente ou alguém que vai fazer a diferença na sua geração. Você não está apenas em uma tenda, você está em Betel. A porta do céu está aberta. Você pode não acreditar, mas enquanto eu prego, o Espírito Santo faz uma vistoria. Como em Apocalipse, ele caminha no meio dos castiçais. Em busca do que, pastor? Uma chama acesa. Sabe com que ele se importa? No batimento cardíaco do seu peito enquanto me ouve pregar. Se os seus olhos marejam, se você sente, se você fica ansioso. Porque alguns parece que estão em qualquer outro lugar menos uma igreja. Não para de me olhar com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Diz que é pentecostal. Não, pastor, só não viu no louvor? Eu pulei, dancei, gritei. Tá, mas a louvor, você pula e grita até no carnaval. Isso não me apetece. Eu quero ver aqui, na hora da palavra. Quando a palavra vai ao seu encontro, quando ela começa a arrancar do seu coração coisas ruins, quando ela começa a te confrontar. Igreja não é entretenimento. Se você quer entretenimento, não venha na igreja. Não, pastor, eu vim porque meu coração está ruim, eu preciso de uma palavra boa. Você quer uma mensagem de autoajuda? Não venha para o culto, fique em casa, vai na internet, digita lá Tiago Brunet, Pablo Marçal, digita lá esses pregadores mais jovens criados na internet na era como é que chama? Da pandemia. Alguns bonitinhos de pé, com o cabelinho bem feito na régua, outros sentadinhos numa cadeirinha, um óculosinho bonitinho, dizendo assim: fofo, linda, quer autoajuda? Vai lá. Se me der pregar em alguma igreja, o pastor Marco vai estar ali, quiser autoajuda, não entra no culto. Eu não tenho tempo para pregar autoajuda, mas eu vim aqui pregar a ajuda que vem do alto. E esta ajuda não pode descer sobre você se você ficar me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Se você é pentecostal de verdade, não fique com essa boca travada, com essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto.
que o senhor está fazendo, pastor? Eu estou te provocando. Eu estou querendo te tirar dessa zona de conforto. Porque a sua fé é tão tacanha que você não consegue fazer nada. Vem para o culto, derrama meia dúzia de lagriminhas de crocodilo e volta para a sua vida podre, porca, do mesmo jeito. Nada te transforma. Pastor, pega leve, senão eu vou para casa. A porta da rua é serventia da casa. Avivamento nunca foi quantidade. Avivamento é qualidade. Me dê aqui em Teresópolis 10 crentes cheios do Espírito Santo, e a gente vira o estado do Rio de Janeiro de cabeça para baixo. Tem alguém que se candidata a esse cargo? Então reage, pelo amor de Deus. Levante a mão direita para o céu comigo, chacoalha ela assim, coloque no ombro de quem está do seu lado, agarra a pessoa para mim, por favor, com carinho e respeito. Tem gente que nem para me obedecer presta, raça ruim. Agarra a criatura, agarrou, chacoalha ela até ela ficar irritada. Com vontade, irrita ela. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode, diga: para isso. Deus te trouxe aqui para te dar um sacode nessa noite. Ele vai sacudir a sua vida, seu casamento, seus filhos, seu ministério, seu trabalho, sua casa. E se você crê nisso, reage mais uma vez esta noite. Deus quer provocar uma metamorfose em você nesta noite. Ele quer transformar você. Eu termino como iniciei. Deus quer te deixar tão diferente que nem você mesmo vai se reconhecer depois desse culto. Não se assuste. E eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer depois desse culto. A culpa é sua, Alexandre. Em vez de trazer gente normal, você trouxe um louco. E eu não consigo pregar para gente normal. Eu só consigo pregar para gente que é louca também. Os normais dão muito trabalho. Eu gosto de gente maluca. Tem algum maluco aqui? Eu sou casado com uma psicóloga. Nem tudo é perfeito. E um dia eu, matuto da roça, recebi um e-mail, na época do e-mail ainda. E eu, todo garboso, depois de ler o e-mail, mostrei para minha esposa: olha aí, ó, olha o seu marido. Era um psicólogo que foi num culto, numa série de cultos que eu fiz em Belo Horizonte. E ele fez um apanhado da minha personalidade. Ele foi para me estudar, o infeliz. Filho do cão com a pomba gira junto. E ele falou: eis aqui o diagnóstico. Você, quando fala, provoca catalepsia na mente das pessoas. Você provoca nas pessoas um nível de irracionalidade tão grande que elas beiram a serem esquizofrênicas. E as palavras eram tão bonitas. E eu fiquei todo garboso. Falei: meu Deus, eu faço tudo isso. Cheguei na minha esposa: olha aí o seu esposo. Ela leu e falou assim: e você está feliz por quê? Eu falei: olha aí as palavras difíceis. Pois é, meu irmão, ele está dizendo que você deixa as pessoas doentes da cabeça. Falei: como assim? Ela falou: catalepsia, uma doença psicossomática. Esquizofrenia também. Aí eu fiquei triste. Mas eu sou curioso. Falei: meu amor, quais são as características de um esquizofrênico? Ela disse: vixe, eu teria que ficar aqui 10 horas. Eu disse: não, resume em 3. Ela: tá bom. Todo esquizofrênico vê o que ninguém vê. A pessoa está vendo elefante com bolinha azul, diz: eu estou vendo coisas internas. Todo esquizofrênico escuta o que ninguém escuta. Tem até uma igreja que a propaganda deles é forte na sexta-feira: se você ouvir vozes, venha. Escutou o que ninguém está escutando. É maluco, esquizofrênico. E todo esquizofrênico sente o que ninguém sente. Está um frio de lascar lá fora e a pessoa está de camiseta regata. Está um calor miserável, a pessoa está com uma blusa de lã. Todo mundo fala: é louco, interna. Aí minha mulher falou: todo esquizofrênico tem pelo menos essas 3 características. Ele escuta o que ninguém escuta, vê o que ninguém vê e sente o que ninguém sente. Aí eu dei um sorriso e disse assim: amor, então ele não está errado não.
Ela falou, por quê? Deixa eu te mostrar na Bíblia. 1 Coríntios 2:9. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração, sentimentos, é o que Deus tem reservado só para aqueles que o amam. Teresópolis vai pegar fogo. Vai haver uma mudança de conceitos e valores na sociedade. Acionei o modo profético. Pessoas que estão aqui dentro, que até agora para algumas pessoas são apenas pessoas comuns, serão alçadas ao nível de revelação. O Senhor vai te dar visão a olho aberto. O Senhor vai te dar uma unção tão grande que onde você tocar, virtude vai sair. A de Pedro levantou um paralítico de 70 quilos do lugar. A sua vai fazer a sua amiga cair endemoniada na escola. A sua sombra lá dentro da quitanda, no mercado, vai levantar o paralítico. A sua presença vai incomodar o inferno. O Senhor vai te dar uma unção tão grande, mas tão grande, eu repito, grande, mas tão grande, que quem está aqui dentro vai dizer, o pastor tinha razão. E aqueles que não acreditam nisso vão apenas olhar e chupar o dedo, porque acham que isso aqui é uma pregação apenas de emoção barata, e não é. Conceitos e valores à luz da palavra. Outras igrejas podem não ter, mas essa tem. Quando eu cheguei aqui, pastor Alexandre, eu entrei na sala, eu não tinha entrado no templo. Na sala, o meu corpo foi se arrepiando. Eu tenho essa percepção. Eu sou sensitivo. Todo pentecostal é sensitivo. E eu espero que você não leve essa palavra para o outro lado, tá bom? Eu não estou pregando para homens e mulheres normais. Eu estou pregando para caminhantes de dois mundos. Então falei alto demais? Vou mais. Estou pregando para caminhantes de dois mundos. Parte de vocês pisam na terra, parte de vocês pisam nas regiões celestiais. Como é que isso acontece? Paulo explica. Quando vocês se ajuntam, e uns têm salmos, louvores, e outros têm testemunho, palavra, vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. E o que é que acontece nas regiões celestiais? O encontro de dimensões. Deus criou 3 dimensões, meus irmãos. A dimensão do seu espírito, a dimensão do espírito do diabo e a dimensão do espírito do homem. 3 reinos paralelos. O de Deus é o reino da luz, do diabo é o reino das trevas, e o do homem é o reino da matéria. Reinos que deveriam ficar cada um no seu canto, mas de vez em quando esses reinos se colidem, se misturam. E o que acontece? Nasce uma 4ª dimensão. Quando o espírito do homem se une ao espírito do diabo, nasce um feiticeiro. Quando o espírito de Deus se une ao espírito de um homem, nasce um profeta, nasce um levita, um adorador. Qual a diferença, pastor? A diferença é que o diabo não dá nada de graça. Para a pessoa chegar ao nível de ser um babalorixá, um pai de chiqueiro, uma mãe ou um pai de santo, os pactos são terríveis. O diabo tira delas toda a dignidade. Leva essas pessoas para as encruzilhadas, leva para casas isoladas, raspam suas cabeças, faz essas pessoas apanharem de espíritos invisíveis. Cicatrizes abrem no corpo delas, que são fechadas depois com um pó de osso de morto, chamado ebó ou obá. Depois disso, essas pessoas passam por um período onde elas são possessas por espíritos, que iniciam com espíritos de herê, espíritos de criança, e vão até outros níveis. Depois de 30 dias em jejum, o jejum é quebrado, com eles comendo carne em estado de putrefação, tirada de cemitério. Bebem urina de animais, e depois tomam banho. Depois de 30 dias sem banhar, tomam banho em fezes de animais. Quando o diabo tira toda a dignidade, ele diz, agora você tem um dom. E aí nascem cartomantes, pessoas que têm acesso ao mundo espiritual. Ou você não acredita nisso? Nosso povo já não acredita em mais nada. Acredita em Deus, mas não acredita que o diabo existe. Censo feito pela Folha de São Paulo. Dos 88% de cristãos do Brasil, 70% acreditam que Deus existe. O resto diz que não, mas falam que são cristãos. Desses 70%, apenas 50% acreditam que o diabo existe, o resto não acredita. Acredito que existem anjos, mas não acredito que existem demônios. Acredito que há maldição e não acredito que há bênção.
ou vice-versa. Esse dualismo espiritual existe. Por isso estamos aqui. Não estamos aqui apenas para ver um pastor que veio de longe falar. Não. Igreja é um lugar onde a gente vem recarregar a nossa bateria. Os verdadeiros demônios estão lá fora te esperando. E eles vão cruzar o seu caminho. E você vai ter que ter autoridade para enfrentá-los. Como você vai enfrentá-los se você não conhece o mundo deles? Para isso Jesus disse: vocês estão quase prontos, só fiquem em Jerusalém. Por quê? Para vocês serem. O que é revestir? É vestir de novo. O crente salvo já está vestido. É o suficiente para ir para o céu. Sabe aquela igreja que não acredita em dons nem em línguas? Eles vão para o céu porque eles estão vestidos. Eles só não estão revestidos. O revestimento é um upgrade que Jesus dá àqueles que acreditam. E aí vem o diabo em pleno século 21 e faz os crentes debocharem de línguas estranhas em TikTok. Faz os crentes debocharem das coreografias pentecostais de cultos, ao ponto das pessoas começarem a sentir raiva, ânsia, nojo e falar: eu não sou dessa turma. O diabo infiltrando a nossa mente, a mente dos nossos filhos, porque ele sabe que quando um crente se entrega na presença de Deus e o Espírito Santo encontra um lugar, uma morada, esses crentes vão bailar no culto, vão sair da normalidade. Eu nasci assim, numa igreja onde os pregadores tinham só 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Sério. As irmãs que oravam por mim eram analfa de pai e as outras eram beta de mãe. Não tinha um pingo de cultura. Mas pense num povo que atraía o céu. Dobrava o joelho e o céu abria. Porque alguns crentes têm essa facilidade. Não somos todos iguais? Se somos todos iguais, por que você tem uma mãe de oração? Alguém tem uma irmã de oração aqui? Quando você está no vale, é ela que você procura, não é? Você já viu que a criatura não sabe ler nem escrever? Tem um coquinho na cabeça, mora numa casinha caindo aos pedaços, mas quando dobra o joelho, o céu desce. Você não chama elas para um jantar nem para um churrasco, mas quando a água bate no bumbum, é ela ou é ele que você procura. Por que a gente procura esses crentes? São melhores do que nós? Eles têm um nível de intimidade maior. Por quê? Porque gastam mais tempo. Imagina você, passou a semana inteira trabalhando, uma luta do inferno, brigando, colocando os olhos naquilo que não presta, ouvindo aquilo que não presta. Aí vem para a igreja num culto como hoje, é só abertura. Então é o dia de quebrar toco, arrancar toco. O pastor é terrível, devia me chamar para o final. Mas ele é inteligente, deixa os piores para o início, depois vem os melhores. É arrancar toco, isso aqui é uma guerra. Os demônios estão lá fora e eles querem que você acredite que eles não existam. E só tem uma maneira de perceber a presença deles: é você entrar no nível deles, no mundo deles. De que jeito, pastor? Acionando a 4ª dimensão de Deus. Me dê aqui dentro 10 ou 20 homens e mulheres possuídos pelo Espírito Santo, gente que transpire azeite, gente com fome de Deus, e os demônios dessa cidade vão ter que se mudar daqui. Não vai sobrar em Teresópolis Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, obra de feitiçaria. Não vai sobrar aqui obra de feitiçaria pesada. Não me interessa se foi feita em encruzilhada nas esquinas. Me interessa quem é que vai caminhar dentro de você depois dessa noite. Qual foi a transformação de Pedro? O dia que ele recebeu o Espírito Santo. Pronto, matamos a charada. Aí eu faço uma pergunta: alguém aqui já foi batizado com o Espírito Santo? O sinal do batismo com o Espírito Santo para nós pentecostais é o falar em línguas. Alguém aqui já falou em línguas? Levante a mão para eu ver quem aqui já falou em línguas. Essa multidão toda. E você até agora não falou em línguas, por quê? Ah, pastor, eu tenho que sentir para falar. Você quer sentir o que? O vento das asas do arcanjo Miguel no seu rosto? Uma brasa de fogo de um serafim lá tirado do altar queimando seus lábios? O Senhor te deu armas espirituais. Exercite essas armas espirituais. A nossa fé pentecostal não tem uma teologia extremamente firmada. O crente é estimulado, busca o batismo, busca. Ele busca até receber, ele recebe, não sabe o que fazer com ele. Aí vem para o culto, fica aí com a perninha cruzada.
olhando para mim, essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Não, pastor, é porque eu não sou um crente menino. Eu já passei dessa fase e agora estou analisando. Não é nada disso. É que aquilo que te dava a percepção do Espírito foi arrancado. Quem traz a unção é o Espírito Santo. O símbolo dele é uma pombinha. Ele desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Sim ou não? Sim ou não? Por que crente gosta mais de águia do que de pombinha? Já percebeu isso? Você vai no gabinete dos pastores, tem imagem de águia, tem o crente águia, tem livro crente águia. Você vê um crente, você ali é um crente águia. Aqui no Rio de Janeiro usam muito essa linguagem. Você já ouviu alguém falar, nossa, aquele crente é um crente pomba? Ninguém, por que não? O diabo conseguiu perverter até a imagem da pomba. Levou para dentro de um centro de bruxaria. Está lá a pomba, Sheila. Por que uma pomba e não uma águia? Por que o Senhor não desceu sobre Jesus em forma de uma águia, que é a rainha dos céus, enxerga mais, tem mais força? Porque mesmo sendo tão bonita e forte, a águia é uma ave de rapina. Ela mata, ela come carne até em estado de putrefação para sobreviver. A pombinha é a única ave que não tem fel no estômago. E por que ela não tem fel? Porque ela não come ossos, nem carne em estado de putrefação. Ela não mata. O Espírito Santo vem em forma de uma pomba. E é a maneira de Jesus falar. Ele continua descendo dessa forma. Só que você nunca vai ver uma pombinha ciscar carniça. Você não vai ver uma pombinha descer onde tem coisa mal cheirosa. Está entendendo aí, crente? É por isso que os milagres sumiram. Se tem aqui uns de cabelo branco como eu, que devem ser crentes há muito tempo. Por que os cultos de 20 anos atrás eram diferentes? Não tínhamos essa parafernália toda, muito boa por sinal. Era um pandeiro e uma sanfona. Lembra, Alexandre? E os louvores? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. O culto era tomado pela presença do Senhor. Pessoas eram batizadas com o Espírito Santo e curadas instantaneamente. Nossos pais não tinham teologia, não sabiam ler nem escrever. O que é que aqueles velhos tinham? Pureza, santidade, gana, desejo, busca, entrega, prioridade. E aí, graças ao esforço deles, Deus nos deu tudo: ar-condicionado, tudo do bom e do melhor. Nós temos ouro e prata, só não temos mais o levanta e anda. Eu quero que Jesus devolva para nós. Está na hora de um avivamento de verdade. O Rio de Janeiro sempre foi palco dos maiores avivamentos. Tudo que acontece no Rio de Janeiro, seja em música, em moda, em arte, se propaga para o mundo. O Rio de Janeiro voltará a ser palco de um avivamento. E eu me atrevo a dizer que começa em Teresópolis. Eu me atrevo a dizer que você foi escolhido, a senhora foi escolhida para isso. Então, pelo amor de Deus, toma juízo, modifique a sua vida, reveja as suas prioridades, os seus conceitos, os seus valores, e se entregue de novo, porque vai haver um avivamento, vai haver uma mudança de status. O diabo que se segure, porque vem fogo forte por aí. Quem crê nisso fica de pé dando um grito de glória a Deus, por favor.